Shalom, shalom, boa tarde. 13 de Av, 5.784, a contar da criação. Estamos no dia 17 de agosto de 2024, da Era Comum, à tarde com a Torá, no 7º dia da semana, no sagrado dia do Shabat, trazendo a Parashá da semana e as suas reflexões. Estamos na Parashá Vaetichanan, que significa Moshe implorando ao Eterno para entrar na terra prometida. Então, nós vamos hoje ter a conclusão da Parashá Vaetichanan. Vamos trazer aqui algumas reflexões dentro da visão Chabad e principalmente do nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Este é o primeiro Shabat após o Tisha B'Av, o 9º dia de Av, onde se marca as grandes tragédias que se abateu sobre o povo judeu, mas principalmente com referência à destruição dos 2 templos. E o primeiro Shabat, depois de Tisha B'Av, é chamado de Shabat Nachamu, que é exatamente o Shabat da consolação, ou o Shabat do consolo, baseado em Isaías capítulo 40, verso 1, né? Nachamu, Nachamu Ami, diz o Eterno, consolai, consolai o meu povo, né? Então hoje nós vamos ver aí alguns aspectos dentro do capítulo 40 do profeta Ishayahu, né? Vamos comentar rapidamente sobre a questão de Tu B'Av, né? O dia 15 de Av, pois hoje nós não estaremos focando exatamente Tu B'Av, né? O 15º dia do mês Av, que tem muita conexão com o amor, o casamento, a união entre Deus e o Bnei Israel, entre Deus e realmente aqueles que tomam a decisão do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? E vamos comentar também, né, Tu B'Av, sobre a questão que fala a respeito do casamento, da alma gêmea, né? Então, dentro desse aspecto, nós vamos fazer uma live especial no domingo, amanhã, primeiro dia da semana, às 16 horas. Então, às 16 horas, nós estaremos fazendo uma live especial de Tu B'Av, o 15º dia de Av, falando nesses aspectos aí, ok? Então, pela graça e a misericórdia de Hashem, vamos ter uma live especial amanhã, Tu B'Av, né, o 15º dia de Av. Dentro dos comentários, né, do Midrash, que nós estamos aí comentando esses dias, com referência a Nachamu, né, consolo do Eterno para com o povo judeu. Então nós vamos apenas comentar mais alguma coisa aqui e vamos entrar, né, nos ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel, da Parashá Vaetichanan, para que depois nós possamos ir para a porção a Haftará do profeta Ishayahu, capítulo 40, para deixarmos aqui das 7 porções, a primeira porção do profeta Isaías, né, Ishayahu. Então, nos comentários, né, dos nossos mestres pelo Midrash e pelo Talmud, nós temos aí, com referência à questão das pegadas dos peregrinos. Então, o Salmo 42, verso 3 diz: quando poderei contemplar a face de Deus? O povo de Israel disse: Senhor do mundo, quando você nos restituirá a honra que tínhamos ao subir a Jerusalém 3 vezes por ano para contemplar a presença divina? Então Deus respondeu: meus filhos, neste mundo vocês subiam 3 vezes por ano, mas quando o fim dos dias chegar, vocês subirão a Jerusalém todos os meses, conforme consta em Ishayahu 66, verso 23. E em cada lua nova, toda criatura virá prostrar-se perante mim, em meu santuário.
E em cada lua nova e em cada Shabat, toda criatura virá prostrar-se perante mim, em meu santuário, disse Deus. Como é possível que toda criatura venha a Jerusalém toda semana e todo mês? O Rabi Levi ele explicou: Jerusalém está destinada a ficar tão grande quanto a terra de Israel. E a terra de Israel está destinada a ficar tão grande quanto o mundo inteiro. E quando as pessoas farão para vir a Jerusalém toda semana e todo mês, de todos os cantos do mundo, as nuvens as carregarão e as levarão para Jerusalém. Ou seja, nos dias finais, que é exatamente a redenção final, com o justo e o verdadeiro Mashiach, né? Como vimos no shiur anterior, Jerusalém está destinada a ser a grande metrópole para as nações. Assim como também nós vimos que não tem como medir a dimensão de um rolo se ele estiver enrolado. E então, dentro desse aspecto, né, os nossos mestres falam que as montanhas que estão em torno de Jerusalém, né, elas serão aplainadas, né? Toda a depressão, né, ela vai ser elevada, vai se tornar plana. Então, dentro desse aspecto, né, os nossos mestres falam pelo Talmud e pelo Midrash, que realmente Jerusalém ela se estenderá sobre o mundo inteiro, por isso que será a grande metrópole das nações, né? Essa dimensão está falando exatamente de domínio, ok? Então, o domínio de um rei é até onde vai o domínio do rei, até onde ele conquistou, até onde a sua bandeira está elevada no mastro, entendeu? Então, aonde a bandeira do rei estiver, ali é domínio do rei, ali é território do rei, é a casa do rei, não importa a distância que está a localização para com o seu castelo. Tudo pertence ao rei, tudo está sob o domínio do rei. Então, até onde estiver a extensão, é a casa do rei. E mesmo por mais distantes que estejam as pessoas do castelo do rei, elas estão sob o escrutínio do rei. Então as pessoas elas agem de tal forma em que é como se o próprio rei estivesse presente onde elas estão, entendeu? Então por isso Jerusalém está destinada a ser a grande metrópole para as nações. E dentro desse aspecto, né, antes da revelação do justo Mashiach, o povo de Israel, até a destruição do segundo templo, estava destinado a fazer as grandes peregrinações, as três festividades, né? Pessah, Shavuot e Sukkot, as três grandes festividades que o povo fazia a peregrinação, né, para Jerusalém. E dentro desse aspecto, então, não será mais apenas 3 vezes ao ano, mas será toda semana no Shabat, todo o princípio de um mês, o Rosh Chodesh, e todas as festividades, né? As pessoas das nações convergirão para Jerusalém, ou seja, como diz a profecia, né, as nações enviarão os seus representantes para estarem presentes, né, lá nas festividades em Jerusalém. Como serão transportadas toda semana, como serão transportadas todo mês, como serão transportadas todas as vezes que tiver a festividade? Então diz, as nuvens as carregarão e as levarão para Jerusalém, né? Alguns falam, são os aviões, por exemplo, né? Outros falam, que as nuvens carregarão a semelhança daquele conto sobre os tapetes mágicos e etc e tal, né? Assim como aconteceu, né, que o povo judeu saiu do Egito, de Mitzrayim, né? E uma caminhada que era para ser em 11 dias, eles fizeram em 3 dias, né? Ou seja,
o Eterno operou milagres para que o que era para andar 11 dias, andaram apenas em 3 dias, etc. e tal. Ou seja, na realidade, como serão milagres que acontecerão, para que os representantes das nações estejam em cada Shabat, junto com o povo judeu, diante de Hashem, junto com Mashiach e o povo judeu diante de Hashem, certo? No Rosh Chodesh, todo início de mês, em toda festividade, etc. e tal, né? Ou seja, como vai acontecer, né? Você poderá contemplar de várias formas o que fala, né? As nuvens o carregarão, segundo os mestres. Ou seja, será teletransportado? Assim? Pode ser. Serão aviões que irão e voltarão, etc. e tal? Pode ser. Depende realmente como você possa olhar. Mas, de fato, como será, é aquilo que vamos contemplar naqueles dias. Que será, de fato, sem sombra de dúvidas, milagres que acontecerão nos dias do justo Mashiach. Ok? Então, essa é mais uma palha, por assim dizer, mais um ponto, né, que nós estamos trazendo aqui para que os amados estejam dentro da visão Nahamu, né, a consolação, e sempre nós vamos ter a conexão com Mashiach, a revelação de Mashiach e o reinado de Mashiach, ok? Vamos ver aqui algumas lições que nós encontramos na nossa Parashá Vayitchanan, antes de nós irmos para as lições do profeta Yeshayahu. Então, os nossos mestres nos falam com referência a Parashá Vayitchanan, que significa eu pedi ou eu implorei 515 vezes ao Eterno para que eu entrasse na terra prometida, né? Que era Moshe implorando realmente a Hashem com referência a essa questão de entrar na terra prometida. Então, entre outros aspectos, a nossa Parashá Vayitchanan, né? Alguns conselhos práticos de acordo com a Parashá nos fala, né? Na verdade, a riqueza é também um teste para o povo judeu. Deus deseja ver se sabemos usar o dinheiro para cumprir mitzvot, mandamentos, e distribuir mais de tzedakah. Por que esse conselho? Porque o povo ele estava recebendo a terra prometida, a terra que mana leite de cabras e mel de tâmaras, ok? Uma terra que tudo nela é frutífero. Eles estariam herdando aquela terra. E Deus disse, esta é a terra que vos dou, né? Ou seja, o Eterno estava dizendo, essa terra prometida que eu prometi em aliança com os patriarcas e que eu estou dando a vocês, ponto. E por isso está escrito, realmente, que não digam que vocês tomaram posse da terra pela força dos seus braços e pela espada, mas sim pelo braço forte de Hashem, ok? Então essa é o ponto de vista que é necessário estar visualizando, porque Deus disse, vos dou, ok? Então nesse sentido, a terra, tudo que era de riqueza, no reino vegetal, no reino mineral, no reino animal, ali estava. E eles iriam tomar posse daquela terra, a terra prometida. Então eles teriam realmente muitas riquezas para tomar posse dentro desses 3 reinos, o vegetal, mineral e o animal, ok? Então nesse sentido, eles estavam tomando posse de uma grande riqueza. E realmente o que a vida ensina é que, de fato, aquilo que vem de mão beijada, facilmente as pessoas esquecem de onde vem. E no caso específico aqui, não restam dúvidas de que seria muito fácil para o povo judeu esquecer-se quem foi o doador daquelas terras, que seria o próprio Eterno. Então eles receberiam realmente, entre aspas, né, de mão beijada,
as riquezas da terra, e isso poderia fazer com que eles esquecessem de Hashem de forma muito fácil, o que depois a história comprova de fato isso daí. Mas qual é o sentido em que Deus está trazendo esse aspecto? É exatamente esse. A riqueza é um teste para o povo judeu e também é um teste para cada ser humano, é um teste para o Benei Noach. Então muitas vezes a pessoa ela quer ser rica, mas ela quer ser rica para gastar com seus próprios desvaneios, com seu egoísmo, seu egocentrismo, com seu materialismo, e por aí afora vai, e acaba descambando para a luxúria, a idolatria, a promiscuidade, etc. e etc. Ok? No meio secular, né, existe uma expressão ou um exemplo, né, em que se fala, né, um homem muito, mas muito rico, com uma idade bem avançada, né, e ele apresenta realmente como companheira dele, né, uma garota que ele tem praticamente o triplo da idade dela, às vezes até quase 4 vezes a idade daquela garota. Então perguntaram para ele certa vez, né? Mas vem cá, como que você se relaciona com uma garota dessa? E ele simplesmente respondeu, mas o único relacionamento que há aqui é esse, é o dinheiro. E diante dos outros, o importante é o visual, é mostrar. Então é só isso daí. É só, entre aspas, o glamour do dinheiro. Então tem o seu iate, tem o seu império, tem, entre aspas, as suas garotas, mas é tudo de fachada, aparência. E não é para essa finalidade que Deus concede a riqueza. A riqueza ela é concedida por Hashem como um teste, seja para o povo judeu, seja para o não judeu, um teste para ver se ele vai obedecer mandamentos e vai compartilhar, distribuir tzedakah. Então por isso que, entre outros detalhes, né, mais uma vez nós vemos aqui, dentro da Parashá Vayitchanan, o quão é importante a tzedakah. Não é você tirar todo o seu dinheiro para você fazer tzedakah, mas você não pode deixar de fazer tzedakah. Às vezes alguém pensa assim, mas peraí, se eu começar a distribuir tzedakah, eu vou ficar pobre, e aí é eu que vou precisar de tzedakah. Mas o que diz Maimônides sobre os seus escritos e conselhos com referência a tzedakah? Ele fala que, no mínimo, aquele que o faz com amor e alegria, no mínimo, o Eterno restitui no mínimo 2 vezes. No mínimo. Porque Deus ele não é devedor de nenhum ser humano. Então muitas vezes quando você vê uma pessoa aí que não é monoteísta, um exemplo prático, que não é monoteísta, segue um outro segmento religioso que não é um monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, mas é uma pessoa caridosa, ela faz de tzedakah, e você observa que aquela pessoa, ela não é pobre, ela tem dentro da questão social, ela é de uma classe média para alta, e Deus não deixa cair o positivo, o seu poder aquisitivo. Por quê? Porque Deus é fiel na sua promessa. Então Maimônides ele fala essa realidade. Então por isso, realmente, amados, a tzedakah é um fator importante para nós respondermos a Hashem e a nós mesmos que o poder do dinheiro, o poder da riqueza não tem domínio sobre mim, mas é para servir a Hashem e fazer com que onde há causas nobres para a exaltação do único Deus e para trazer os estudos de Torá e das 7 leis de Noach, é ali
que eu vou estar empregando realmente a minha tzedakah. E Hashem nunca, como diz Maimônides, no mínimo ele restitui 2 vezes. Então, mais uma vez, para Shavait Hanan, nós estamos vendo essa realidade, que a riqueza dada ao povo judeu foi um teste, que é um teste para cada ser humano, para ver se vamos cumprir mandamentos e se vamos realmente distribuir de tzedakah, ok? Então, dentro desse aspecto, né, nós não podemos esquecer que nós não podemos testar Deus. Ou seja, eu vou dar de tzedakah, vamos ver o que ele faz. Aí você está testando Deus. Você está provando Deus no sentido de desafio. Mas se você confia, bitachon, se você confia em Hashem e você faz a sua tzedakah com amor e alegria, a coisa é certa. No mínimo, como diz Maimônides, ele restitui a você 2 vezes, porque Deus não é devedor de ninguém. Então, essa é uma das características que nós aprendemos aqui com referência a uma das lições de Vait Hanan, ok? Uma outra questão que nós temos aqui, Moshe explica, né, a razão por trás das proibições, né? Então Moshe explicou: vocês são um povo santo, Deus os escolheu como sua nação especial e preciosa, não por serem mais numerosos que os outros povos na face da terra, pois vocês são os menores de todas as nações. Deus os escolheu por causa do seu grande amor por vocês e por causa do juramento feito aos seus antepassados, os patriarcas. Então, os comentários da Torá afirmam que este grande amor que Deus tem realmente pelo povo judeu é uma virtude da fidelidade e da lealdade. E isso significa que a nossa correspondência, assim como o Benei Israel e o Benei Noach, de fato amados por Hashem, nós precisamos responder a Hashem de forma que realmente nós estejamos vivenciando as virtudes da fidelidade e da lealdade, do amor de Deus para conosco e do nosso amor para com Deus. É natural alguém escolher como amigo um indivíduo que lhe é fiel nos momentos mais difíceis. Então nós vemos aí pela própria Torá e pelo Tanakh inteiro, que os momentos mais difíceis, Salmos expressa isso inúmeras vezes, que mesmo diante das perseguições, os inimigos se multiplicarem, mesmo nos momentos de dor e aflição e angústia, todavia não me desviei da tua Torá. Então, é este amigo querido que realmente Deus tem um amor incondicional pelos Benei Israel, o povo judeu, certo? E os Benei Noach que entraram nessa configuração desde o Monte Sinai, né, juntamente com os 10 ditos, os 10 mandamentos, e que está sendo vivenciado isso, né, principalmente depois da liderança do Rebbe Menachem Mendel, né, dos anos 1950 para cá. Isso tem se expandido de forma maravilhosa. Então, ao entrarmos nessa configuração, nós precisamos compreender sobre questão de virtude, de fidelidade e lealdade. Então, por isso, aquele que por sua vez serve Deus também com amor, Deus estende sua recompensa até 2000 gerações, né? Qual mitzvah eu preciso fazer primeiro? Os sábios dizem, aquela que eu não preciso escolher o que eu vou fazer, eu preciso fazer aquilo que aquela mitzvah, que ela me aparece de imediato diante de mim. Dessa forma, os sábios falam que eu não vou escolher
cumprir este e não cumprir aquele. Eu vou cumprir este agora e depois eu vou cumprir aquele outro. Então os mestres falam, a primeira que surgir em vosso caminho, não perca a chance, faça. Então essa é a melhor resposta que nós damos a Hashem em questão de virtude, de fidelidade e lealdade. Realmente, a primeira mitzvah que aparece diante de nós, que Ele está permitindo, não podemos esquecer isso, é exatamente para que nós a façamos imediatamente. Ok? Baruch Hashem. Antes de nós adentrarmos no profeta Isaías, capítulo 40, né, nós queremos aqui repetir o que falamos no início do nosso shiur de hoje. Ok? Aliás, eu não posso esquecer aqui os conselhos diretos, né, do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então, antes de qualquer coisa, vamos falar os conselhos do nosso Rebbe Menachem Mendel, para que nós tenhamos pela frente aí as mensagens poderosas de Vait Hanan. O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele diz para nós, baseados aí no capítulo 4, né, de Devarim 41 a 49, ele nos fala, a Torá é nossa vida, né? Então, a Torá é a nossa cidade de refúgio, dentro dela e do estilo de vida prescrito por Deus para nós. Estamos espiritualmente vivos se nos aventurarmos para fora do modo de vida da Torá, nos expomos ao risco da morte espiritual. Ou seja, aqui o Rebbe está dizendo, nós temos vida enquanto estivermos na Torá. Se nós nos aventurarmos fora da Torá, nós estamos realmente expondo a nossa vida ao risco da morte espiritual. A morte física será uma consequência natural. Então, a Torá é a nossa vida. Se nós sairmos da Torá, não temos nada de bom pela frente. É realmente colocar em risco de morte espiritual a nossa vida. Então, isto é verdade até mesmo quando parece que poderíamos salvar a vida de alguém abrindo mão de algumas regras da Torá. A Torá é sinônimo de vida. Por isso, unicamente por meio da absoluta lealdade a seus princípios, é que podemos manter a nossa própria vitalidade espiritual e também preservar e melhorar a vida espiritual dos outros, do próximo. Então, se você realmente quer salvar alguém, por assim dizer, se você realmente quer o bem de alguém, viva a Torá e exale a Torá. Porque você está vivendo de fato a verdadeira vida na Torá, e através da sua vida Deus usará você para que outros venham viver. Dessa forma, os desafios são reais para nós. Não podemos esquecer, seja quem for, enquanto há vida, ainda há uma esperança. Hatikva. Entendeu? Então, nós não podemos bater o martelo, fulano de tal não tem jeito, pá, bati o martelo, esse vai lá para o subporão do Sheol, né? Vai lá no fundo do porão lá. Nós não podemos bater o martelo. Por quê? Porque a Torá é vida. Se você vive, você tem o poder de fazer viver outros. Mas aquela pessoa muito dura de coração, aquela pessoa não sei o que, aquela pessoa não sei o que lá. Você não é Deus para saber o que de fato vai naquele coração e naquele pensamento. Você não é Deus para saber o que vai acontecer amanhã. Amanhã, quem parecia irredutível pode tornar-se uma mansa e suave ovelha no aprisco de Hashem. E nós não podemos duvidar disso. Por quê? Porque o poder não é nosso. A fonte do poder está em Deus. E se nós nos colocarmos no caminho, então, de fato,
Deus pode fazer em nós e através de nós grandes e maravilhosas coisas. Nessa Parashá Vayitchanan, nós temos aí a repetição dos 10 ditos, Aseret Hadibrot, os 10 mandamentos. Então o nosso Rebbe diz, repetir os 10 mandamentos é reviver. Reviver o primeiro relato da outorga da Torá. Permite vivenciar a presença de Deus na Torá à medida que a estudamos. Esta experiência evita que esqueçamos que seu estudo é um encontro espiritual entre você e Hashem. É um encontro especial, você e o Eterno. Entendeu? Então, indo para essa dimensão espiritual, o que você e eu estamos fazendo é exatamente isso daqui. Através desse estudo, nós estamos indo no encontro espiritual com Hashem. Não importa as distâncias entre nós, mas Ele se faz presente. E Ele nos leva de formas milagrosas a estarmos juntos, como que numa classe, estarmos juntos na presença divina. E isto é maravilhoso, ok? Então, por isso, escutar, não é ouvir, escutar o segundo relato dos 10 mandamentos, formulado realmente por Moshe, possibilita empregar o nosso próprio intelecto humano para estudar a Torá, internizá-la e absorver a sua mensagem completamente. É desta maneira que se atinge o objetivo de fazer deste mundo uma moradia para Deus. Ou seja, toda vez que nós nos reunimos, seja através do nosso shiur aqui, seja através da sua leitura diária da Torá, né? A leitura diária da Torá, a leitura diária dos Salmos, a sua prece baseada no Sidur Benei Noach, né? Ou sua prece espontânea, você está fincando realmente bandeira de que este mundo está sendo transformado para ser a moradia de Hashem. Você faz parte desse plano. Deus chamou cada um de nós para sermos sócios dele nesse seu projeto. E não vamos abrir mão disso. Porque abrir mão disso é expor a nossa vida espiritual à morte. E realmente a morte sempre é uma coisa assombrosa, não é verdade? Imagine então dentro do âmbito espiritual o quão terrível deve ser isso daí. E finalizando o conselho do nosso Rebbe, ele diz: façamos do estudo da Torá uma fusão atômica. Ou seja, uma fusão atômica, segundo alguns detalhes aqui que nós pegamos, né? O corpo humano, por exemplo, né? Ele tem 7 octilhões de átomos, mais ou menos 10 trilhões de células, né? E em questão de átomo aqui fala, né, 0,0000001 de milímetros, né? Então é um zero, depois da vírgula nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, né? 0,1 de milímetros de átomo, né? Vejam bem, a explosão atômica, né? É quando se faz os átomos saírem da sua linha normal, né? A sua conduta normal, né? De circular. Então provoca-se uma forma de um átomo trombar com outro, por assim dizer, e vem uma grande explosão atômica, né? E você já viu mais ou menos, né, através de reportagens, o que é uma explosão atômica, né? Então isso é realmente algo estupendo. Então aqui o nosso Rebbe está dizendo: faça uma fusão, né? Aliás, uma fissão atômica, né? Porque a explosão é uma fissão atômica
espiritual. E nós podemos operar isso exatamente através do nosso shiur, através do estudo da Torá, através do estudo das 7 leis de Noah. Nós fazemos essa fissão atômica espiritual. Então vejam bem, no âmbito espiritual, o que nós estamos provocando dentro do âmbito espiritual. Ou seja, amado, a nossa alma é infinita, o poder que está em nós é infinito. É que nós realmente não damos o devido valor por aquilo que Hashem tem nos concedido. Então, por isso, não vamos abrir mão desse projeto divino e estarmos juntos nessas fileiras para transformar este mundo para ser a morada de Hashem, ok? A Tatiana Rios está dizendo aí, né? Um cheiro em todos e todas, né? Ou seja, de forma espiritual, né? Nós estamos sentindo o cheiro de todos e todas, né? Ou seja, né? Estamos sentindo o cheiro de todos, né? Dentro disto, né? Não importa se seja criança, adolescente, jovem, adulto ou velho, né? Todos está realmente englobado, todos, né? Então, nesse sentido, estamos realmente fazendo essa fissão atômica, né? Esta reunião, né, entre nós e Hashem, através do estudo da Torá. E isso são coisas preciosas e maravilhosas, sem sombra de dúvidas. Correto, Roseli Carvalho, Santa Catarina, Osair Leal, Feira de Santana, Bahia, Elci Reginato, que está aí, né, lá de Porto Seguro, Bahia, né? Nem preciso falar para você, né, Elci, quem é o Porto Seguro verdadeiro, né? Estamos aí com a Maria do Socorro Salles, né, de Brasília, a Miriam Barros também de Brasília, a Nayara Oliveira lá do Rio de Janeiro, a Vânia Ivonete lá de Recife, Pernambuco, a Maristela Maciel Correia Pereira lá de Minas Gerais lá, esqueci o nome da cidade, Maristela. O Robson Lima, né, de Macatuba, aqui região de Bauru, a de Machado, lá de Alvorada, Rio Grande do Sul, né, e o nosso braço direito, copiloto, a Edna, né, estando por aí também, Baruch Hashem. Então, amados, amanhã, domingo, às 16 horas, nós estaremos fazendo um shiur especial, né, sobre o Tu B'Av, o dia 15 de Av, né, o dia do amor, né? Então nós vamos estar falando sobre o amor, sobre almas gêmeas, né? Vamos estar falando sobre o casamento, né? Nós, Benenô, fazemos casamento com base judaica, não é um casamento lá dos costumes lá fora. Nós fazemos casamento Benenô dentro do contexto judaico. E nós vamos falar sobre essa questão aí do casamento judaico, ok? O Robson, né, e a esposa Cristina Torresan, lá de Leistonville, né, em Maryland, né, Estados Unidos, também estão presentes aí. O casal está presente aí também, ok? Baruch Hashem. Então nós vamos falar, entre outras coisas, né, por que a noiva ela tem o véu que cobre, né, o seu rosto. Nós vamos explicar isso daí por quê, ok? Vamos falar sobre 6 ensinamentos do nosso Rebbe, com referência a Tu B'Av, né? Vamos estar falando sobre as donzelas dançantes em Jerusalém, o costume que havia, né, dentro desse aspecto aí. Por que o casamento ele é realizado debaixo da rupá, né? Que é aquela tenda, né, que se faz, e aí o casamento é realizado ali debaixo da rupá. Por quê, né? Vamos falar aí por que se quebra aquele
o copo, a taça, né, no final do casamento, né, quando o noivo ele pisa aquela taça, o copo do casamento, ok? Vamos comentar também, entre outras coisas, né, que a matemática do casamento ela é diferente da matemática secular, né? A matemática secular diz 1 mais 1 são 2, mas a matemática do casamento, né, da Torá, o casamento judaico, é 1 mais 1 igual 1. Entendeu? Aí nós vamos falar sobre isso daí e outras questões mais, né, com referência à questão do casamento, sobre a questão tu biave, ok? Né? Entre outros detalhes, se fala que esse é o momento oportuno, né, para quem ainda não é casado, encontrar a sua alma gêmea. E quem está casado com a sua alma gêmea? Sim ou não? Amanhã nós vamos dar a resposta para isso daí. Ok? Vamos lá então. Então, finalizando o nosso shiur, amados, né, Isaías capítulo 40, né, que é a nossa primeira haftará das 7, né, as 7 porções sobre consolai o meu povo, diz Hashem. Então, em Isaías capítulo 40, né, nessa primeira porção, é o capítulo 40 de 1 a 26, que está em conexão com a questão de Nahamu Ami, consolai o meu povo, assim diz o Eterno. Então, já no princípio do capítulo 40, o que nós temos pela frente é exatamente a palavra de redenção final. Então aqui nós temos a profecia da redenção final do povo judeu. Para que as nações e os povos tenham redenção, primeiro o povo judeu precisa ser redimido. Então a redenção, ela começa exatamente com o povo judeu. E isso é importante, nós temos esta visão pela frente, ok? Porque nós não podemos inverter valores, ok? Não é como o mundo aí fora, né? A inversão de valores. Então, para que as nações sejam de fato redimidas, é preciso que o povo judeu seja redimido primeiro, ok? Por quê? Porque a casa do rei precisa estar em ordem, para que ele coloque a sua nação, porque não serão mais nações, será uma única nação, sob o governo do rei Mashiach, para que as demais casas, nações, sejam colocadas no seu devido lugar, ou seja, em ordem, ok? Então, por isso diz explicitamente, Nahamu Ami, diz o Eterno, né? Consolem o meu povo. Falem de um modo que entre no coração de Jerusalém e anuncie a ela que seu período de exílio se preencheu e que seus pecados foram perdoados, pois ela já foi punida por todos os seus pecados 2 vezes por Deus. Ou seja, quais são as 2 vezes? Exatamente os 2 exílios, o exílio babilônico e o atual exílio. A destruição do primeiro templo, o exílio babilônico, e o segundo exílio, que aconteceu no ano 69 para 70 da nossa era comum, através do Império Romano, que destruiu o segundo templo, certo? E até hoje ainda existe a grande galute, o grande exílio, mesmo havendo o Estado de Israel, né? 14 de maio de 1948, de lá para cá, foi estabelecido o Estado de Israel político, não o Estado de Israel de Torá. Então, o que você vê aí, o Estado de Israel, é o Estado político, o que será devidamente restaurado com a revelação do justo Mashiach, ok? Então, as bênçãos e os milagres que Deus tem feito para que desde 14 de maio de 1948
até a presente data, ainda o Estado de Israel permaneça e a população judaica permaneça dentro do seu território, é exatamente preparação para a redenção final, entendeu? Então, é essa a questão. Por isso que nós precisamos pedir a Hashem Mashiach já, ok? Para que realmente Israel seja governado pela Torá. É o que o rei Mashiach o fará, como foi feito nos dias do rei David, ok? Então o rei Mashiach, ele vai restabelecer os dias do rei David, ok? Então por isso o fim dos seus exílios, né? Dos seus 2 exílios. É como se uma voz estivesse gritando: abra um caminho no deserto para Deus, para que os exilados retornem. Faça um caminho reto na selva para nosso Deus, ir à frente deles. Cada vale será erguido, cada montanha e coluna será rebaixada. Os caminhos tortuosos serão endireitados e os lugares altos tornar-se-ão planos. Aqui está falando realmente da dimensão do Estado de Israel, que vai se expandir realmente as fronteiras bíblicas, dados outrora por Hashem, certo? E vai se expandir pela terra inteira. Por causa do quê? O domínio de Mashiach. O domínio de Mashiach será não somente sobre Israel, mas será sobre todas as nações. Então será feito aquilo que foi já comentado: Jerusalém está destinada a ser a metrópole das nações, ok? Uma outra coisa que nós temos aqui dentro do aspecto do capítulo 40 de Isaías, né? Então o profeta, ele anuncia a redenção a partir do versículo 9, capítulo 40. Vocês, profetas que trazem a notícia da redenção para Sião, subam em uma montanha alta, de modo que suas vozes possam ser ouvidas de longe. Vocês, profetas que trazem a notícia da redenção para Jerusalém, ergam suas vozes com força, ergam-na, não temam que alguém as negará. Declarem as cidades de Judá: Deus está vindo para redimi-los. Vejam, Deus Todo-Poderoso está vindo com força, e seu braço reinará por ele, sem nenhuma ajuda. Sua recompensa para cada pessoa está pronta com ele. Seu pagamento pelos bons atos está pronto diante dele. Deus tirará vocês do exílio como um pastor que apacenta seu rebanho, que junta seus cordeiros com seu braço e não com o bastão, e os carrega no colo, levando os lactentes cuidadosamente, né? Então, a redenção de todo o povo judeu. Depois do versículo 12 até o versículo 14, nós temos sobre a questão da onisciência de Deus, que diz: quem é como Deus, que conhece as profundezas das águas, como se ele as medisse com o seu punho, e ele conhece a extensão dos céus, como se ele o medisse com uma régua? Ele sabe a quantia da terra no solo, como se ele a medisse. Ele sabe o peso das montanhas e das colunas, como se ele usasse uma balança. Quem poderia influenciar a vontade de Deus de acordo com a sua própria vontade? Qual homem é seu conselheiro que o informa? Quem ele consulta e quem o ensina? Quem o instrui no caminho da justiça, ensina conhecimento a ele ou guia-o no caminho da sabedoria? Quem? Por isso, realmente, o Eterno é Errad. Ele é um e único, indivisível e incorpóreo. Ele não nasceu, não morreu, não ressuscitou, e ele não está aí em imagens de pedra, barro, cobre, prata, ouro, madeira e por aí afora vai, certo? Ele é um e único. Depois, né, nós temos aí, depois do verso 15, nós temos sobre a questão da onipotência de Deus, né? A força das nações
é como uma gota que desce até o fundo de um balde e se torna amarga por causa do mofo dentro do balde. Elas são como pó de bolor em uma balança de cobre que pode ser facilmente soprado. Ele arremessa as ilhas como se fossem pó. Assim, certamente, ele não pode salvar o povo judeu das outras nações? Se ele é todo onipotente? Todo cedro do Líbano não é suficiente para queimar em seu altar, e seus animais não fornecem suficiente oferendas queimadas diante dele. Ou seja, o cedro está falando sobre a questão da sua força, o poder da força, a dureza que é o cedro. Assim como acabou de falar, né? O Eterno, ele não pode salvar o povo judeu das outras nações. Se para ele todas as nações com todo o seu poder é como um bolor que soprando ele vai embora. Então por isso, né, mais uma vez nós temos aí, né, a atual guerra de Israel. Ninguém vai prevalecer contra Israel. Ninguém vai prevalecer contra o povo judeu. Ninguém vai, como eles cantam e como muitos imbecis que não entendem de nada, ficam aí apoiando sem saber o que está apoiando. Quando eles cantam, né, de um rio até o mar, ou seja, que do rio Jordão até o mar Mediterrâneo, seja todo o povo judeu extinto da face da terra. Não o será. Não o será. Esses inimigos de Israel são como bolor. Um pequeno sopro, tornam-se nada, ok? Então, todas as nações são como nada para ele, que está exatamente no versículo 17 do capítulo 40. Todas as nações são como nada para ele. Ele as considera nulas e vazias. A quem vocês podem comparar Deus? Qual imagem tem algum valor comparado a ele? Vocês poderiam compará-lo a ídolos feitos por um artesão e cobertos de governantes da terra em inúteis? Eles são como se nunca tivessem sido plantados ou semeados, como se nunca tivessem criado raízes na terra. Mesmo ao soprá-los como um vento comum, eles secam e a tempestade os carrega como palha levados pelo vento. Assim, a quem eu me assemelho? A quem vocês, né, podem me comparar? Pergunta o sagrado. Ergam seus olhos aos céus e vejam. Quem criou estas estrelas? Ele traz hostes em números, chamando a todas as estrelas pelo nome, por causa de seu grande poder e extraordinária força. Nenhuma estrela se perde, porque ele as fez existir permanentemente. Então aqui nós temos a primeira porção do profeta Nahamu, né? A porção Nahamu, capítulo 40 de Isaías, verso 1 a 26. Fiquemos certos de uma coisa: assim como ele consola e consolará Jerusalém, o povo judeu, ele consolará todos aqueles que se lancem à sua presença, que vão à sua presença, que o buscam com todo o seu coração. Por isso, todo Benei Noach que está e vem para o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, tem a graça bendita deste Todo-Poderoso ser o seu Deus e ele poder honrá-lo. Você, eu, nós podemos honrá-lo realmente com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. A ele, a nossa gratidão por podermos chegar até aqui. Então, amados, lembrando que a Havidalá hoje será às 18 horas e 25 minutos. Então, às 18 horas e 25 minutos, a nossa Havidalá. E amanhã, às 16 horas, o nosso shiur especial de Tu B'Av, o 15º dia de Av, né? O dia do amor. Vamos lá. Até amanhã. Shalom, shalom.